Saudações, meus caros. Esse é o nosso vídeo de revisão sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial. A gente não vai falar sobre todas essas consequências, sobre tudo o que aconteceu por causa da Primeira Guerra, não teremos nada em detalhe, nenhum ponto específico. E também não vamos falar sobre os acontecimentos da guerra diretamente. O que nos interessa aqui é o que aconteceu por causa da Primeira Guerra, o que aconteceu depois da Primeira Guerra. A primeira grande consequência da Primeira Guerra faz referência às perdas materiais e humanas. Um conflito com 15 milhões de mortos e 20 milhões de feridos não é pouca coisa. Existiram sim outros eventos mais violentos, com mais mortes do que a Primeira Guerra, mas se nós pararmos para pensar em 4 anos tanta destruição assim, isso já foi uma amostra do terror, da violência que essa tecnologia militar colocada na Primeira Guerra era capaz de fazer. Isso trouxe um grande trauma psicológico, principalmente para os europeus. Esse medo de um novo grande conflito mundial ficou no ar. As perdas materiais, elas trouxeram uma grande necessidade de reestruturação econômica, numa escala mundial também. Claro, a Europa foi a principal afetada por isso. Enfim, fábricas foram destruídas, pontes, estradas, plantações, principalmente na França, na Alemanha e no sul da Inglaterra, mas vários outros países tiveram gastos consideráveis, uma perda muito grande dentro da sua atividade econômica. Por exemplo, Império Austro-Húngaro, a Rússia podem não ter tido uma grande destruição das suas cidades, a guerra não chegou a entrar muito nos seus territórios, mas as perdas para todos os europeus foram consideráveis. Bom, isso levou a uma necessidade de reestruturação da economia mundial, porque não só as potências europeias, mas as suas colônias na Ásia e na África também foram bastante afetadas. Muitos colonos morreram, africanos e asiáticos, durante a guerra, lavouras foram destruídas, as suas economias foram abaladas por causa dos esforços de guerra. Então, a guerra trouxe uma grande necessidade de reestruturação dessa economia que ainda estava bastante abalada por causa de todo o esforço de guerra. A outra grande consequência que está relacionada com esse novo cenário econômico é Estados Unidos surgindo como a grande potência mundial. Estados Unidos já era uma potência ali no começo do século XX, antes da guerra, mas essa situação levou a um grande crescimento da economia norte-americana. Primeiramente porque os Estados Unidos começa a dominar várias partes do mercado mundial que antes ele tinha que competir com França, Alemanha, Reino Unido. Então, em várias regiões, os Estados Unidos acaba dominando. É o caso da América, os Estados Unidos acaba fazendo dos outros países americanos um grande mercado consumidor. Além disso, bom, esses próprios países que estavam em guerra, eles vão comprar mantimentos, materiais constantemente dos Estados Unidos. Essencialmente os seus aliados França e Reino Unido, antes mesmo dos Estados Unidos entrar na guerra. Já tinha um envio constante de mantimentos para esses dois países. Enfim, tem a questão lógica que é, olha, Estados Unidos está do outro lado do oceano. Então, se a gente comparar pelo fato dos Estados Unidos ter entrado no final da guerra e tudo mais, os Estados Unidos teve assim, pouquíssimas perdas, tanto materiais quanto humanas, se a gente for comparar com as potências europeias. Então, os Estados Unidos já sai da guerra em grande vantagem.
Além disso, os Estados Unidos ainda vai lucrar com a reconstrução da Europa. Várias empresas norte-americanas vão estar envolvidas nesse processo de reconstrução da infraestrutura de várias cidades da Europa, pontes, estradas, fábricas, enfim. E com empréstimos que os bancos norte-americanos vão fazer também para esses países, para empresas europeias em reconstrução. Então, os Estados Unidos sai da guerra já numa posição de potência predominante no mundo. E na Rússia, o que acontece nesse país tão importante na história do século XX por causa da Primeira Guerra Mundial? Basicamente, a Primeira Guerra vai ter uma influência direta no sucesso da Revolução Comunista de 1917. Essa longa campanha de derrotas, mortes de soldados, perdas materiais, crise econômica, pessoas passando fome, todo esse cenário vai fazer com que o czar perdesse todo o seu apoio político e, nesse sentido, os comunistas conseguiram tomar o poder. Logo que eles tomam o poder, eles fazem a vontade da população, saem da guerra a partir de uma série de negociações que vão dar origem a esse tratado de Brest-Litovsk com os alemães, em que os russos saem da guerra, mas essa paz só é alcançada a partir da concessão, quando os russos entregam uma parte considerável do seu território próximo à fronteira com os alemães. A gente vai ver melhor essas perdas no mapa seguinte. E bom, no final da guerra, já está no contexto de tensão dentro da Rússia, que vai levar a uma guerra civil em 1918. Uma série de grupos de oposição a esse governo comunista começam a se levantar na Rússia, e com um apoio internacional, principalmente dos britânicos e japoneses, essa guerra vai durar 3 anos. 1921 termina essa guerra, e o saldo disso é o isolamento dos russos, o isolamento dessa Rússia comunista. Internacionalmente, em relação às grandes potências europeias, em relação à economia mundial, a Rússia acaba se isolando. Não é um isolamento completo, porque, enfim, em 1921 começa a União Soviética, em que a Rússia vai ter uma esfera de influência dos países próximos, ali, principalmente na Europa Oriental. Mas, tirando esse cenário da União Soviética, nós temos um isolamento do país em relação a por exemplo, o processo de reconstrução da Europa. A Rússia não participa. Essa economia mundial industrializada, a Rússia é escanteada, né? Bom, nesse mapa aqui nós podemos entender um pouco melhor essa situação da Rússia na sua saída da guerra. Nessa área ali em amarelo, nós temos o território que foi perdido da Rússia nesse tratado feito com os alemães ali no começo de 1918. Então, esse território que hoje corresponde à Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e Ucrânia, esses territórios eles são passados para os alemães na sequência desse tratado, mas logo que a guerra termina, esses territórios passam a ser países independentes. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e Ucrânia, como estaria no mapa. Bom, falando dessa reestruturação geográfica, essa é outra grande consequência da Primeira Guerra Mundial. Vários impérios são fragmentados, países nascem, países se tornam independentes depois da Primeira Guerra. Bom,
Esse aqui é um mapa de comparação. Ali na esquerda nós temos o que seria a Europa antes de 1914. E na direita nós temos um mapa dessa nova Europa. Aqueles países em rosa ali são os que nós já falamos, que eram antes território russo, passam para a Alemanha pelo Acordo de Paz e depois se tornam independentes. Nós temos ali em roxo, na fronteira da Alemanha com a França e com a Polônia, perdas do território alemão. Tipo, a Alemanha perde bastante território com o final da guerra, com o Tratado de Versalhes. E a grande mudança dentro da Europa se dá ali na Europa Oriental com o antigo Império Austro-Húngaro. Esse império é completamente fragmentado. Nasce ali a Áustria, Tchecoslováquia, Hungria, a Romênia é reestruturada, nasce a Iugoslávia. Então, toda essa Europa Oriental ali, ela é reestruturada. A gente começa a ter já o nascimento de uma série de pequenos conflitos ali de vários grupos étnicos ali na Europa Oriental. Então, na Europa, a gente tem essas grandes mudanças nessas regiões ali. Na África, a gente não vai ter muitas mudanças no mapa no sentido das posses das potências europeias nesse continente. As principais mudanças são os territórios que eram posse dos alemães, porque, enfim, Tratado de Versalhes, a Alemanha é obrigada a abrir mão de todas as suas colônias. Então, Togo e Camarões, esses dois pequenos países na África Ocidental, eles são divididos, são tutelados e divididos entre a França e o Reino Unido. A região que antes era conhecida como África Oriental Alemã, na África Oriental, que é o território que hoje vão estar localizados os países de Ruanda, Tanzânia e Burundi, eles vão passar para controle britânico. Os britânicos vão expandir o seu domínio de uma colônia ao norte desse território e vão dominar essa colônia que antes era alemã. E no sudoeste da África, que hoje seria o país da Namíbia, no começo, logo que a Alemanha enfim, é obrigada a ceder esse território, ele vai ser controlado pela Liga das Nações, que é mais ou menos uma ONU que os países europeus acabam tentando fazer para ser um juiz internacional. Então essa Liga das Nações assumiria a tutela dessa região, dessa África do Sudoeste, mas na sequência ela é entregue à África do Sul. Então, por boa parte do século XX, esse território vai ser controlado pela África do Sul. E na Ásia nós temos, enfim, várias pequenas mudanças, mas aqui eu escolhi para representar essas questões geográficas. Bom, é o fim do Império Otomano. O Império Otomano também é completamente fragmentado. Eles não só têm os seus territórios fragmentados para procedimentos de novos países, mas mesmo parte dos seus territórios são controlados pelos países vencedores, como a gente pode ver aqui nesse mapa. Esse mapa é espanhol, então, enfim, desculpem, eu não consegui encontrar um mapa em português, mas, enfim, é algo mais parecido com o português, então a gente consegue entender. Então, na parte europeia ali do que era o Império Otomano, uma parte desse território vai ser entregue para a Grécia. No estreito ali entre a porção europeia e asiática do Império Otomano, na zona dos estreitos ali vai ser um território internacional para ligação ali com o Mar Negro. A Turquia vai nascer nesse momento, digamos, o centro do que era o Império Otomano vai ser o país Turquia, que vai ter, além dessa ocupação grega, algumas ocupações, tipo, alguns territórios que vão ser ocupados, controlados nesse momento por italianos, por franceses e por britânicos.
As outras partes desse antigo Império Otomano, Síria, Iraque, Armênia, Pérsia, vão se tornar países independentes, mas alguns deles, como a Síria e o Iraque, vão ser controlados respectivamente pela França e pelo Reino Unido. Nós tivemos mudanças no panorama econômico, tivemos mudanças geopolíticas muito importantes por causa da Primeira Guerra, mas dentro da política europeia, pós-Primeira Guerra, a grande marca foi o seu tratado de paz mais famoso, o Tratado de Versalhes. A partir do Tratado de Versalhes, nós temos a marca da derrota alemã. Então, tem tanto uma questão prática quanto uma questão simbólica aqui. Falando sobre a questão prática. Bom, a Alemanha perde boa parte dos seus territórios, tanto para a Polônia, esse país que está surgindo ali depois da Primeira Guerra, quanto para a França, as regiões produtivas de Alsácia e Lorena foram devolvidas para a França. A proibição do desenvolvimento militar, que significa basicamente um sinal, uma marca para que a Alemanha não pudesse ser uma ameaça bélica novamente, mas também para que a Alemanha não tivesse condições de mobilizações imperialistas novamente. Tipo, sem exército seria impossível para a Alemanha buscar novas colônias, por exemplo. E as pesadas indenizações que a Alemanha teria que pagar foram uma marca assim, para a saída da Alemanha basicamente de uma concorrência econômica, de uma concorrência mercantil mundial. Né? Durante os anos seguintes à guerra, a Alemanha tinha que se preocupar com essa dívida que era bastante considerável, e um país saindo da guerra tinha ainda mais dificuldade de pagar essas dívidas, tanto que, enfim, a Alemanha chega na Segunda Guerra e ainda não tinha terminado de pagar a dívida. Então, realmente foi algo muito pesado para a Alemanha, que, enfim, além de sofrer com essas questões práticas, teve uma consequência simbólica muito grande, porque a Alemanha se sentiu humilhada. Além de ter que lidar com o processo de reconstrução, com uma reorganização política, com essas indenizações, a Alemanha tinha que lidar com o que para eles era uma grande humilhação. Todas essas restrições que o país sofreu, enfim, foi uma marca muito grande que depois o Partido Nazista vai se aproveitar, e é o que vai acabar levando à Segunda Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes é em si só uma das grandes consequências, algo que vai ter muito impacto para a história mundial depois da Primeira Guerra. E para o Brasil, qual foi a grande mudança proporcionada pela Primeira Guerra Mundial? Basicamente, a aceleração da nossa industrialização. Nós tínhamos uma indústria tímida, um crescimento urbano tímido acontecendo no Brasil já desde o final do Império, começo da República, mas é a partir desse novo contexto da Primeira Guerra Mundial que nós começamos a ter uma aceleração. Por quê? Bom, antes o Brasil dependia bastante dessas potências europeias para os seus produtos industrializados. O Brasil importava muitos produtos desses países que agora estavam em guerra. Então, abriu essa possibilidade para que a indústria brasileira produzisse para o seu mercado interno. Então, a gente começa a ter um investimento do capital que vinha das elites cafeeiras nessas grandes cidades para a produção industrial. A partir desse momento, então, nós começamos a ter, de fato, uma classe operária, uma classe trabalhadora no Brasil de núcleos urbanos e uma classe burguesa.
A gente tem o nascimento de uma elite urbana no Brasil, justamente nesse contexto. Como eu falei, não é que a indústria no Brasil tenha surgido nesse momento, mas é essa mudança da Primeira Guerra Mundial que possibilita esse grande crescimento para o Brasil. O Brasil, além desse grande crescimento industrial, o Brasil acaba se envolvendo diretamente com o conflito, mas lá no final, já em 1917, assim, acompanhando bastante os Estados Unidos. Assim como os Estados Unidos acabam entrando na guerra em 1917, porque os seus navios mercantes que estavam em direção à Europa foram torpedeados pelos alemães, com os navios mercantes brasileiros acaba acontecendo a mesma coisa. Depois de uma série de ataques dos alemães a navios brasileiros, o Brasil acaba cortando relações primeiro com a Alemanha e depois acaba declarando guerra. Não foi uma participação muito efetiva, foram enviados pequenos grupos de equipes médicas, foi mobilizado alguns navios de guerra da Marinha Brasileira para patrulhar, principalmente para fazer uma defesa dos mares do Oceano Atlântico contra os contra submarinos alemães, contra possíveis ataques navais alemães, mas foi algo assim muito simplório. Então sim, o Brasil acaba participando com os seus exércitos no final da Primeira Guerra Mundial, mas foi uma participação assim bem tímida. Certo? Então o que mais importa para a história do Brasil nesse contexto da Primeira Guerra Mundial é a sua industrialização. Certo, pessoal? Então fechamos aqui a nossa revisão geral sobre esse contexto pós Primeira Guerra. A gente vai continuar vendo, tanto na parte de história do Brasil quanto para a história mundial, o desenrolar desses efeitos, mas isso nós deixamos para próximas aulas, próximos vídeos. Então, um abraço e até lá!